Bíblia. Traga com você. Importante você ter a sua Bíblia. Mateus 6:9. Portanto, orai deste modo. Olhe bem ali. Modo. Desta forma. Existe uma maneira de viver. Jesus não está falando só sobre uma oração. Ele está falando de um modo de viver, uma maneira de viver. Orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós fomos até esse ponto semana passada. Hoje vamos a partir do 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre, sempre. Amém. Você pode dar amém por essa palavra? É interessante olhar para essa mensagem, para esse relato, o que Jesus espera dos discípulos. Por isso que eu falo que o Pai Nosso não é uma oração, é uma maneira de viver. Falamos semana passada sobre o primeiro ponto, falamos e fomos até aquele ponto do santificado seja seu nome. Falamos sobre a oração. Jesus espera que os seus discípulos, eu e você, Ele espera que nós sejamos pessoas que oram. Pastor, por que é importante orar? Porque a oração é o fundamento do relacionamento. Oração é ter um profundo relacionamento com Deus. Se eu não tenho uma vida de oração, eu não posso dizer que conheço a Deus. Então oração é um profundo relacionamento com Deus. E agora nós partimos desse ponto, que vem o teu reino. Diga assim, que vem o teu reino. Você está meio fraco, eu acho, irmão. Está querendo dançar na invernada, né? Amém, irmã? Diga assim, que vem o teu reino. Imagina o pastor Rafael dançando na invernada, camiseta do Corinthians. Fiquei pensando agora. Fecha aspas, volta para cá. Que venha o teu reino. Diga que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esse ponto, que venha o teu reino. Jesus está nos ensinando algo aqui bem interessante. Se nós caminhamos com Jesus, nós vivemos de uma forma diferente. O reino de Deus não fala de religião. Uma pessoa que está numa igreja pode não estar no reino. Uma pessoa que tem uma religião pode dizer que está vivendo o reino de Deus e não está vivendo. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, a qual Jesus está falando aqui, não é um reino político, não é um reino no sentido de um governo humano. O reino ao qual Jesus se refere, a palavra ali é basileia no grego. Significa, para você ter uma ideia, o domínio sobre o qual alguém exerce autoridade. Diga assim comigo, autoridade. Não, diga com muita fé, diga autoridade para governar. Vamos lá então, o que é o reino de Deus? Autoridade para governar. Quando Jesus fala do reino, Ele está falando de um domínio, aonde Deus reina. Agora vamos lá, se reino é Deus governando, é Cristo reinando, precisamos entender que o reino de Deus, ele não se trata de religião, ele não se trata só de uma filosofia, ele se trata de uma realidade espiritual. Dentro desse entendimento, a palavra vai começar a nos dizer que venha. Você percebe que não é algo que está simplesmente completo ainda, mas está vindo. Esse que venha o teu reino, essa palavra venha, vai justamente nos apontar para a espera. O reino de Deus também tem um outro tempo. Quem vive no reino de Deus não vive ansioso.
Porque esse venha trata-se de uma espera, saber esperar. Também fala de perseverança. O reino de Deus é um reino, não é um reino de desânimo, não é um reino estático. O reino de Deus não é estático, ele cresce, ele avança. O reino de Deus é um reino, e o tempo nesse reino é diferente. Não tenta entender o reino de Deus de acordo com a ótica humana, porque não dá. Eu preciso mudar minha maneira de pensar. Se fala de vem o teu reino, eu estou clamando por algo que eu estou vendo. É uma realidade. Não está longe, está perto. Ele está agora, mas também virá no futuro. O reino de Deus está entre nós, mas ele também vai se completar no tempo do fim. Você está me ouvindo? Eu não temo o reino das trevas, porque eu sirvo ao reino da luz. Eu preciso entender o que é o reino de Deus. Se o reino de Deus fala da autoridade para governar, quem tem autoridade sobre a sua vida para governar sobre você? Cristo precisa governar sobre você. Mas não é só orar, é viver isso diariamente. Então o reino de Deus é o domínio, é o governo de Deus. E Jesus está nos dizendo: orem dessa forma, vivam desse modo. Se eu viver do modo errado, eu não posso dizer que estou vivendo no reino. O reino de Deus me chama a viver diferente. Diga assim: viver no reino. Vamos lá com fé, irmão. Viver no reino é viver diferente. Muitas pessoas vêm à igreja, mas nunca mudaram sua maneira de viver. Eles ainda têm hábitos, eles ainda têm uma forma de viver contrária ao reino de Deus. O reino de Deus é um chamado a uma mudança na forma de viver. Viver no reino é viver uma vida diferente, é mudar a maneira de viver. Então Jesus diz, é um reino de perseverança. Perseverança é permanecer, mesmo que haja lutas e batalhas, mesmo que tudo dê errado, mesmo que algumas coisas venham contra mim, eu escolho permanecer. Diga assim: perseverantes. O que é perseverar? É começar? Perseverança é fé no futuro. Vou dizer de novo: perseverança é ter fé em um futuro. Eu estou vivendo hoje, estou vivendo agora, mas eu creio, há algo muito grande vindo, há uma nova realidade chegando. A Bíblia, ela aponta para o futuro. A palavra de Deus, ela começa e termina apontando, não algo saudosista, não é um retorno, não, é um avanço. O reino de Deus fala de avanço e perseverança. Quando você vê alguém dizendo que vai desistir, é porque não é o reino de Deus operando sobre essa pessoa. Vou dizer de novo: o reino de Deus é marcado por pessoas perseverantes. Ou seja, pessoas que vivem no reino não fazem planos para desistir e nem encontram desculpas para desistir. A maioria das pessoas não fracassa, elas desistem. O que existe de pessoas hoje desistindo? Elas têm que culpar alguém, elas têm que dizer que foi por conta daquilo ou outra coisa. Há uma desculpa. O reino de Deus é para pessoas que sabem esperar, é para gente que tem paciência. Amém, irmão? O irmão que não tem está assim, ai. O reino de Deus é feito de alguém que sabe esperar. Quer dizer que está caminhando, mas tem uma velocidade diferente. Então o reino fala sobre a autoridade, o domínio de Deus. E quando eu oro isso, o reino de Deus, essa autoridade para governar, eu falo de um sistema. O reino de Deus é um sistema. O mundo é o quê? Um outro sistema. Eu não posso entender o reino de Deus vendo com a ótica errada. Por isso que o reino de Deus é uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão, essa palavra não está na Bíblia, mas é uma forma de ver as coisas. Você não vai encontrar escrito cosmovisão, mas mesmo assim existe uma lente. O reino de Deus é uma cosmovisão. Cosmovisão é a forma como eu vejo o mundo.
A forma como eu interpreto as coisas. Como que você interpreta as coisas? Com uma lente. Você não vê, mas você tem uma lente cultural. Você olha algumas coisas e você vê essas coisas sobre a influência de uma cosmovisão. Há várias cosmovisões, e o reino de Deus é uma nova forma de olhar para o mundo. Se eu olhar para o mundo com a visão errada, eu vou ver o quê? Tudo destruído, tudo quebrado, não tem mais jeito. Essa é a visão errada. A visão do reino é uma visão futurista, é uma visão restauradora. Por exemplo, o sistema do reino é o sistema onde você funciona. Mas se você viver no sistema do mundo, você vê que as coisas não funcionam. Como que o mundo é? Perceba que é uma cultura de competição. Você conhece pessoas que competem a todo momento? Tentam superar os outros. O reino de Deus é uma cultura diferente. Por quê? O reino muda a nossa maneira de ver as coisas. Quer dizer que no mundo tem o quê? Uma cultura de desonra. Filhos desonram os pais, maridos desonram suas esposas. Há uma cultura de desonra, há uma cultura de ódio, há uma cultura de oprimir as pessoas, há uma cultura de querer ser grande para pisar nos outros, há uma cultura de materialismo. E se você não viver o reino de Deus, você vive sujeito a esse reino do mundo. A cosmovisão errada. Aí eu estou olhando para a vida com a cosmovisão do mundo. O que eu vejo? Nada. Não tem futuro nenhum para mim. Na cosmovisão do reino, eu entendo que o reino não é feito de religiosos, o reino é feito de filhos. É Deus chamando os seus filhos para liderar com Ele, para estabelecer o reino. Por isso que Jesus diz o que na palavra de Deus? Você vai ver isso lá, João 18, 35, 36. Jesus disse: o meu reino não é daqui desse mundo, é de outro mundo. Diga assim: o reino de Deus é uma realidade espiritual que não é desse mundo. Aí eu pergunto para você: se você é um cidadão do reino, por que você se comporta de acordo com esse mundo? Não, é que o reino de Deus, Deus deu para aqueles que têm mais de 10 anos de igreja. O reino está com pessoas que oram 4 horas por dia. Não. O reino de Deus, Jesus disse aonde está o reino. Alguns dirão: está ali. Olhe bem, está nos movimentos. O reino de Deus está dentro de vós. Coloca a mão no seu peito e diz: o reino de Deus está dentro de mim. Isso é poderoso demais. Quer dizer que a resposta não vem de fora, vem da onde? De dentro. Há uma cultura dentro de você. Quando o mundo prega uma realidade, aquela não é a sua realidade. Porque, perceba, se o reino está dentro, é para o reino ficar só dentro. O que nós temos que fazer com o reino de Deus? Manifestar. E o reino é visto aonde? Na vida daqueles que vivem o reino. A sua vida precisa manifestar o reino. O reino de Deus é relacional. Eu não vou pregar tudo. É relacional. Diga assim: o reino de Deus é relacional. Qual é a maior mensagem do reino de Deus? Curar, ressuscitar os mortos. Qual é a maior mensagem do reino? Relacionamento. Deus está buscando pelos seus filhos para ter relacionamento profundo com eles. Essa é a mensagem do reino. Quando Jesus chegou, olha o que ele disse em Mateus 4, verso 17. Joga na tela só para não dizer que eu estou inventando. Mateus 4, 17. Jesus chega e diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Chegou aonde? Chegou através de quê? Da vida dele. Jesus estava dizendo: se eu estou aqui, o reino também está aqui. Há um novo governo aqui. Há uma nova maneira de ver a vida a partir desse lugar. Você precisa entender, querido, que você tem que ver a vida
com a cosmovisão certa. Pastor, mas você sabe, eu aprendi assim. Não, irmão, você tem o reino de Deus dentro de você. Se comporte de acordo com o reino de Deus. Se o mundo prega que não acredita no casamento, o reino é um reino relacional. Há um poder nos relacionamentos. E o reino de Deus, Jesus disse que para acessar ele, primeira palavra lá em Mateus 4,17, começou a pregar o quê? Antes do quê? Antes do reino tem o? É choro? É chorar que nem um crocodilo aqui? Lágrimas de crocodilo? O que é o arrependimento? Não é chorar o pecado. O arrependimento aqui é uma mudança de mentalidade. Por isso que o mundo é um sistema que impregna a sua mente de uma maneira. O sistema do mundo é limitado. O sistema do reino, a forma de pensar do reino é uma forma ilimitada. Aonde o mundo vê problema, você vê solução. Aonde o mundo vê o fim, você vê um recomeço. Essa é a mentalidade do reino. Arrependei-vos para acessar o reino. Quer dizer que eu não consigo entrar no reino de Deus se primeiro não mudar minha maneira de pensar. Posso mudar a roupa, não muda a minha vida. Posso mudar minha linguagem, né? Ser um pouco mais evangélico no meu diálogo, não muda nada. O que muda e transforma a nossa vida é quando nós vivemos o reino, manifestamos o reino e deixamos o reino operar através de nós. Todas as vezes que você lê a Bíblia, todas as vezes que você abrir, por exemplo, Mateus 13 e outros tantos textos, e lá está escrito assim, ó: o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante a um homem que guardou um tesouro. O reino de Deus é semelhante a uma mulher que escondeu o fermento na farinha. O reino de Deus é semelhante. Preste atenção nisso. Se eu quero aprender sobre o reino, eu tenho que ver o que? A semelhança do reino. O reino de Deus é semelhante. Quando Jesus começa a ensinar sobre o reino, ele ensina várias coisas. O reino de Deus é composto de humildade, não de orgulho. Quem é grande no reino? Aquele que serve. Quem é grande no mundo? Aquele que oprime, aquele que pisa. Quer dizer que as cosmovisões, elas não andam juntas. O reino de Deus e o reino das trevas não têm comunhão. Ou eu estou no reino de Deus, como diz a palavra, e Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Fui transportado. O que significa isso? Deus me arrancou das trevas, me botou no seu reino, e agora eu faço parte do seu reino. A minha casa vive o quê? O reino de Deus. Meu casamento, ele é fundamentado no quê, querido? Qual que é a filosofia, a ideia? Não. A minha casa é fundamentada nos princípios do reino. Todas as vezes que a Bíblia diz, todos os textos, preste atenção e leia. Leia essa semana na sua casa. O reino de Deus é semelhante. Veja como é a estrutura do reino. Aprenda a reconhecer essas estruturas, esses fundamentos do reino. Então Jesus está dizendo isso. Eu preciso mudar minha maneira de pensar. O reino de Deus não fala sobre alguém que pensa em si. Por isso que a primeira grande mudança no reino é como eu me relaciono com as pessoas. O reino vai me ensinar que eu preciso viver por mim, servir ao próximo. O reino de Deus tira os olhos de mim. Eu não tenho nada no reino. Não é meu, nem o dom que Ele me deu ou me concedeu é meu. Esse dom é para servir as pessoas. Então o reino de Deus muda a minha maneira de me relacionar com o próximo. É João 20, Jesus dizendo, olha, o mundo diz que o maior é aquele que é servido, mas entre vocês que vivem o reino não será assim. O maior entre vocês é aquele que serve. Servir alguém. O seu relacionamento com as pessoas revela o reino. Como você trata as pessoas, como você faz alianças, você leva a sério as alianças. Há pessoas que não levam a sério os relacionamentos, e eu falo de todos os níveis de relacionamento.
seja o relacionamento aqui da comunhão dos santos, da igreja, seja um casamento. As pessoas dizem que vivem o reino, mas quando chega na hora, pastor, eu fui ofendido, né? Eu tenho o direito agora de ofender. Não, claro que não. O reino de Deus te ajuda a superar essas crises nos relacionamentos. O reino de Deus me ensina uma coisa: há uma alegria e uma beleza em servir alguém. Quem é grande no reino? Qual é a estatura de uma pessoa no reino de Deus? Quem tem dinheiro? Qual a estatura? Quem tem mais seguidores? A estatura de uma pessoa no reino é medido por quantas pessoas esse indivíduo serve. Quantas pessoas você serve? Ninguém. Então você não é grande no reino. O meu servir ao próximo me faz grande no reino. Diga assim: servir é um sinal de grandeza. Então quando você está servindo, a sua estatura no reino está aumentando. Percebe que a visão do mundo está na igreja? A visão do mundo não está operando no mundo, está operando na igreja. Por exemplo, quem é uma pessoa abençoada numa igreja? Quando a gente olha para um indivíduo que vai na igreja, quem é a pessoa abençoada numa igreja? Quem tem dinheiro. Porque nós, com a cosmovisão errada, dizemos que quem é maduro, uma pessoa que tem maturidade, é uma pessoa bem-sucedida. E não tem nada a ver com isso. No reino de Deus você não é o que você tem, você é maior do que aquilo que você tem. O reino não se mede por patrimônio. Ah, pastor, mas Jesus era quebrado, era pobre. Quem diz isso? Jamais. Foi abastecido pelo Pai, suprido para cumprir sua missão. Ou seja, nós temos uma visão errada sobre Deus, porque a cosmovisão está errada. E o reino de Deus tem que tirar essa lente errada de nós. Então, quando eu estou falando sobre os relacionamentos, isso é uma coisa que só o reino pode mudar. Só o reino pode melhorar os relacionamentos. Pastor, minha família, pastor, eu tenho atritos, eu não consigo, me dar bem com as pessoas. O que me falta? O reino de Deus. Outra coisa que o reino muda é a forma como nós nos relacionamos com Deus. Diga assim comigo: meu relacionamento com Deus. Quem você é no reino? Escravo? Escravo? Crente? Evangélico? Isso nem tem no reino de Deus. O que tem no reino de Deus? Filhos e filhas. O reino não é feito de religiosos, o reino é feito de filhos e filhas. Meu pai é um rei, me chama para reinar com ele, e agora através de Cristo, se com ele nós perseveramos, com ele nós vamos reinar. Você está comigo, irmão? E a gente acha que quer reinar depois de morrer. Pelo amor de Deus, irmão, quero reinar em vida. O que é uma pessoa que governa? Não é uma pessoa que oprime, nem que subjuga. Um governante no reino é aquele que serve os outros, que se relaciona com Deus como Pai. Então o reino de Deus muda o meu relacionamento com Deus. Eu não vejo mais um Deus distante, eu vejo que é um Pai que está no céu. E esse Pai que está no céu, os seus olhos estão sobre mim todos os dias. Eu não preciso marcar hora para falar com Ele. Será que Ele vai me receber? Ele vai te receber. E você vai poder chegar como você é, querido. Qual é o protocolo do reino? Se aproxima dele, chega até ele, vai até seu pai. E quando você estiver orando no teu quarto, ora ao teu pai, porque ele vê o secreto. O reino de Deus me ensina que a minha vida no secreto, aonde ninguém me vê, onde só Deus me vê, é ali que o meu verdadeiro eu se revela. É amanhã que ninguém vai estar lá para te corrigir. É amanhã que ninguém vai estar aí, vai estar só você ali. E aprenda, você não vai estar sozinho. Deus vai estar com você. Então, como eu me relaciono com Deus? Como um crente melhor, como um evangélico melhor? Não, como um filho. Sei que Ele é meu pai e Ele me ama, Ele quer ter um relacionamento comigo. E eu também quero isso. E aí eu começo a me aproximar de Deus diferente. Não para pedir coisas,
Não é só para pedir, não é só para dizer: Deus, faça isso, faça aquilo. Não, 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 não. Eu quero a tua presença sobre mim. O maior presente dele é a sua presença. Então, quando eu mudo o meu relacionamento com as pessoas, com Deus, eu também mudo a minha forma de me relacionar comigo mesmo. Você precisa mudar a forma como você se vê. Tem como amar uma pessoa se eu não me amar? Qual que é o primeiro mandamento mesmo lá? Ama o teu próximo como a ti. Você se ama? Você se valoriza? Qual é o seu valor? Só quando você acerta? O reino não é feito de méritos, de medalhas, de erros e acertos. O reino é um chamado de um pai dizendo: você não é o erro que você cometeu, você é meu filho, eu sei que você é capaz. O reino de Deus é feito desse relacionamento que muda. Eu mudo a minha forma de me ver. Como que eu preciso me ver, pastor? Meu pai disse que eu era isso, outra pessoa falou que eu era dessa forma. Não, não, não. Como Deus te vê. Perceba como Deus te vê e viva de acordo como Deus te vê. Diga assim comigo: o reino de Deus muda a nossa forma de nos relacionar. Você está comigo, hein, irmão? Há pessoas que não é que ela odeia o outro, ela se odeia. Todo problema de relacionamento que você tem com as pessoas nasceu do relacionamento que você tem com você mesmo. Você tem um problema e aí descarrega nas pessoas. Quantas pessoas você conhece que vai lá e derrama sua mágoa no outro? Ela vai lá e despeja suas emoções. Ela não está brava com ninguém, está brava com ela mesma. Essa pessoa está irada com ela. Só precisa de alguém para descontar a raiva. No reino de Deus, você sabe quem você é. Quando você erra, você é verdadeiro. Você não fica embromando, você diz: nossa, errei aqui, pai, me perdoa, eu quero me levantar, quero me erguer e vamos de novo. É isso. Você não fica tentando enfeitar o lixo. Já viu pessoas tentando enfeitar o lixo? Não, mas não é um pecado, né? Eu posso. Não, 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 é lixo. Não dá para ficar maquiando o erro. No reino de Deus você enfrenta suas limitações. Você sabe lidar melhor com você. Você tem autoridade. E muita gente quer ter autoridade para mandar nas pessoas. Mas o primeiro nível de autoridade é para você governar sobre você, irmão. Governar sobre seus pensamentos, governar sobre suas emoções. Isso é poderoso. O reino de Deus, então, ele vai mudar a nossa forma de se relacionar com Deus, com as pessoas e comigo mesmo. Esses princípios do reino são poderosos. Diga assim: o reino de Deus. Vamos lá, diga: o reino de Deus aponta, fala de uma cultura. Irmãos, você já viu o contraste cultural que é? Nós não entendemos muito de reino porque a gente nasceu de uma democracia. Mas se você for estudar dentro do sistema do reino, a forma que acontece, hoje tem poucas nações vivendo dessa forma monástica, a forma de viver do reino. Mas se você for estudar o reino de Deus, ele não é igual ao reino dos homens. No reino dos homens é uma pessoa mandando em todo mundo e todo mundo que nem escravo obedecendo. No reino de Deus é um pai chamando seus filhos: sentem na mesa, vamos conversar, vamos ter um relacionamento maduro, saudável. E a partir desse lugar nós vamos começar a ver juntos. O reino de Deus então é diferente. E Jesus está falando de uma cultura. Por exemplo, irmão, bem simples. A gente olha agora para o dia 20 de setembro. O que nós temos no nosso estado? Uma celebração cultural. Tem churrasco, tem chimarrão. E aí o gaúcho que não toma chimarrão tem um defeito de fábrica, né, irmão? Pô, irmão, eu sou mais chegado em água de coco, um açaizinho assim dentro da cuia. Pô, irmão, mate de açaí, irmão. Lá em casa a Zoe tem uma cuia desse tamanho, né, amor? E uma bombinha pequenininha. Ela era pequenininha assim, ela puxava, ela via a gente sentado, ela sentava, matezinho doce. A mãe dela tinha que arrumar um mate, ela ficava ali, às vezes 2 horas com a mesma leva de mate, se achando importante. Mas é nossa cultura.
o chimarrão. Aí nasce a criança. Qual que é a alegria do gaúcho, irmão? Tá lá o bebezinho. Uma vez eu curei um menino que só chorava. A mãe dele saiu, cortei uma lasca de uma picanha e pá na boca do guri. E o irmão parou de chorar na hora, virava os olhos, virava até cambota. Aprendeu a falar naquele dia. Mães, mães, ele dizia. Mães. Em outras culturas, Deus o livre um pedaço de carne. Nós se criamos assim, com pão com banha. Depois você pergunta para alguém aí, hoje é pão com, como é que é? É Nutella, mas aquele outro de amendoim. Meu tempo era pão com banha, irmão. Um bolo desse tamanho, com 2 ingredientes, dessa bitola. Você começava a comer 8 da manhã, levava 2 dias para comer aquele bolo. Mastigava 20 vezes. É uma cultura, irmão. Aí eu saí daqui uma vez, fui lá pro Nordeste, no meio do sertão, cara, 50 graus. Eu olho de longe, não, é uma miragem. Um cara vindo com uma cunha e uma térmica. Eu falei, não, é um gaúcho. Fui correndo no cara. Ô, tudo bem, tudo bem? Sim, o que foi? Você é gaúcho? Não. Tá tomando mate 50 graus. Aí ele disse assim para mim, eu convivi com os gaúchos muitos anos, e um pouco da cultura deles me pegou. É o poder de uma cultura. A cultura de Deus tem que pegar você. Só que a cultura de Deus, ela desafia a nossa cultura herdada. Diga assim comigo, tradições herdadas. Nós herdamos muitas tradições. Tradicionalmente, se alguém pisar no meu pé, eu piso de volta. Tradicionalmente, se alguém me atacar, eu ataco mais. As tradições herdadas. Jesus desafia as tradições. O reino de Deus, na época de Jesus, era esperado por meio de um governante que ia matar todo mundo. Era um reino político, destruir o governador, o imperador da época, fazer uma revolução. Quem veio? Jesus, manso e humilde de coração. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, mas não pode ser ele o Messias. Não, é muito amoroso, é muito calmo, porque o reino de Deus não é um reino de violência, é um reino de amor, é um reino de paz e alegria no Espírito. Então, o nosso costume, que faz parte da herança cultural, é um problema às vezes. Você precisa abandonar uma velha tradição. A tradição de falar mal dos outros, a tradição de ofender as pessoas, a tradição do orgulho, a tradição que a nossa família nos dá muitas vezes, não confie em ninguém. A tradição religiosa, tem gente na igreja querendo mais de Deus e não consegue receber. Por quê? Tem uma estrutura de uma tradição errada. E quando nós somos desafiados a mudar, tem gente que não gosta. Pode mudar alguma coisa, mas não mexa nas minhas tradições. Quais são as tradições que você herdou? Conceito de família, de casamento, sobre dinheiro. Quais são os conceitos que você herdou da sua casa? Jesus desafia as tradições. E ele disse para os religiosos, vocês até estão orando, mas é para ostentar. Quer dizer que tem pessoas que por tradição ora. Ele até aprendeu a orar, mas ele não acredita que Deus ouve. Mas ele até ora, para dizer depois o quê? Estou orando, mas Deus não responde. É a tradição herdada. Ele vem na igreja não para adorar a Deus, ele vem por uma tradição. Tem que ir todo domingo, né? Eu vou lá e consigo, de repente ali a minha isenção, né, do inferno. Então bato o cartão, está tudo certo. É uma tradição herdada. Jesus disse, o coração dessas pessoas está longe de mim. Por tradição eles até me adoram, mas o coração está longe. Quais são as tradições que você herdou? O que você herdou como uma herança cultural ruim? Há pessoas que herdaram a cultura da pobreza. Então para eles ter dinheiro é até pecado. Não, o dinheiro corrompe, né? Você viu fulano lá, começou a ter dinheiro, já mudou. O dinheiro só vai potencializar quem essa pessoa é. O dinheiro em si não é mal.
Essa pessoa que antes não tinha, que agora tem dinheiro, é que se tornou ruim. Na verdade sempre foi ruim. O dinheiro só revelou quem de fato essa pessoa é. Então uma herança cultural é boa? Em partes. O reino de Deus é uma outra cultura, é uma contracultura. Diga contracultura. Se na minha cultura eu posso casar e divorciar, na cultura do reino não. É até que a morte os separe. Então o irmão estava pensando em divorciar, que Deus te arrebate essa noite. Jesus, amanhã morreu meia dúzia. Eu que não vou fazer velório, pastor Ismael e o Jean que faz. O Sérgio Reis, que honra, hein? Sérgio Reis. Ora, quem estava no seu velório? O Sérgio Reis. A mulher do Sérgio Reis está ali. Não, pastor, mas lá em casa é uma tradição, sabe? Chega no final do ano, dá um quebra-pau. Meu Deus. Glória a Deus, irmão. Essa tradição não é boa. Pastor, lá em casa essa guerra entre família é tradicional. Tá, o grupo da família tem 20 pessoas, ele está brigado com 18. É tradição, pastor, a gente não consegue se dar bem. É uma herança da minha família, pastor. Há uma herança cultural que você tem que romper. Jesus desafiava isso. Jesus, ele rompia com essas heranças culturais. O reino de Deus é uma cultura diferente. Diferente de tudo que você aprendeu. Por isso que para viver o reino tem que desaprender. Diga assim comigo, nós precisamos de um desaprendizado. O que é um desaprendizado? Pastor, aprendi, o que eu faço? Desaprende. Não, mas eu aprendi isso há muito tempo, faz 20 anos que eu vivo assim. Para agora. Assuma que você aprendeu errado e precisa reaprender com Deus. Jesus, ele começa a mostrar que o reino de Deus, ele arranca os rótulos. Culturalmente, uma pessoa, para fazer parte de um lugar, tem que ser perfeita. E no reino de Deus tem que ser perfeito? Tem que chegar, se aproximar da mesa, e alguém tem que levantar da mesa e dizer: senta, eu dou até o meu lugar para você sentar. A mesa do reino não tem lugar marcado. Quer dizer que o reino não impede as pessoas de entrar. Jesus disse: vocês não querem o reino, quem está entrando? Pessoas que talvez vocês olham e julgam. Jesus está dizendo: vocês têm uma herança cultural que muitas vezes leva vocês a julgar as pessoas. Igreja, olha para mim, não julgue as pessoas. Não julgue ninguém. Não julgue o livro pela capa. Pare de julgar as pessoas. Você não é um juiz. Pastor, mas meu dever é julgar. Cuidado, na medida que você julga, você é julgado. Não julgue outras igrejas. Não, mas lá naquela igreja, daquele jeito, nessa igreja, esse dia o irmão me disse: mas nessa igreja parece meio liberal. Daí ficou aqui 30 dias, falou: estou saindo da igreja, porque é muito firme. Não era liberal, irmão? Mas achei muito firme. Então tá. Ele olhou para a nossa roupa, achou que nós era o quê? Tudo liberal. Mas aqui eu vou me dar bem. Não, irmão, a palavra pegou, a cultura pegou. Ele disse: não. Sabe por quê? Eu não quero parar de pecar. Tem umas coisinhas que eu faço que eu não quero deixar de fazer. Nós não temos força como igreja se não deixarmos o reino de Deus operar sobre nós. As pessoas olham para uma igreja e começam a julgar, irmão. As manifestações de Deus são julgadas. O louvor que se estende um pouco pode ser julgado. A roupa do ministro, julgada. Esse julgamento, ele mata. Isso não é parte do reino. O reino de Deus não julga ninguém. Jesus está lá com aquela mulher samaritana em João 4. Ele toma água naquele poço, ele libera uma palavra, a mulher levanta dali no mesmo dia. Ela é uma evangelista. Ela não passou pela escola, ela não, no mesmo dia, voltando para o seu povoado, ela disse: encontrei aquele. Eu ouvi dele mesmo a palavra. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não esconde as pessoas. O reino de Deus revela as pessoas. Tem lugares que as pessoas ficam escondidas. No reino você se
posiciona e o Senhor faz você ser conduzido a um lugar. Você não briga por nenhum lugar no reino. E Jesus está dizendo, nesse segundo ponto, que seja feita a tua vontade. Diga assim comigo: seja feita a sua vontade. Se Jesus está nos dizendo que seja feita a sua vontade, é porque nem sempre a vontade de Deus é feita. Será que você está vivendo a vontade de Deus para você ou a sua vontade? É uma batalha. Há uma guerra entre a vontade de Deus e a minha vontade. Se eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, a minha vontade tem que morrer. Então, todo encontro que eu tenho com Deus mata alguma coisa em mim, arranca meu orgulho, me faz ver que eu estou errado. Eu quero entrar na vontade. Essa oração dizendo que seja feita a tua vontade, é dizendo assim, que se cumpra o teu propósito em mim. Triste realidade é viver longe do propósito. O que é o propósito? O que Deus te criou para ser. Há pessoas vivendo hoje longe do seu propósito. Elas não trabalham, não vivem, não moram, não habitam no seu propósito. Viver fora do propósito é viver uma vida desgastante. Da onde nasce a ansiedade e o medo? Do lugar fora do propósito. Orar pela vontade de Deus é dizer o seguinte: Senhor, que a minha vontade deixe de existir e que eu passe a viver a tua vontade. Quantas pessoas vivem algo que não é da vontade de Deus? Pastor, mas se Deus é soberano, por que eu tenho que orar? Se Ele vai acabar fazendo no final a sua vontade, por que eu oro? Já se perguntou isso? Tá, se Deus tem uma vontade, do que me adianta orar? No final Deus não vai fazer a sua vontade? Calma. Deus respeita a tua decisão, o que você decide viver. Quando você pede algo, você pode viver aquele algo sem Deus e fora do propósito. Aquele algo que você pediu que não estava dentro da vontade de Deus, não vai te abençoar, vai te fazer cansar, vai te estressar, vai te atrapalhar. Quando eu oro pela vontade de Deus, é a morte da minha vontade e eu me sujeito à vontade dEle. Aí eu entendo uma coisa aqui: muitas vezes não é a vontade de Deus, é a minha vontade. E a minha vontade é falha. A minha vontade, ela é fraca. Quando eu estou orando que seja feita a tua vontade, eu estou dizendo isso, que a vontade de Deus passe a ser a minha vontade. Diga assim: que a vontade de Deus se torne a minha vontade. Você está comigo? Mas se Deus faz tudo debaixo da vontade dEle, por que eu tenho que orar? Porque a minha oração dizendo que seja feita a tua vontade me sintoniza à vontade de Deus. Você precisa viver sintonizado à vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Te abençoar. Mas a sua vontade às vezes é o quê? Trabalhar sozinho sem Deus, para chegar no final de um processo e dizer: eu conquistei, ninguém me ajudou. Isso não é o reino de Deus. Nós muitas vezes falhamos nisso, em orar e pedir a vontade de Deus. Jesus vai dizer lá em João, Ele vai falar um pouco sobre isso em João 4,35. Ele diz: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Diga assim: a vontade de Deus me supre, me fortalece. Quando uma pessoa não está vivendo a vontade de Deus, ela está desnutrida. Há pessoas na igreja raquítica. Ela é raquítica na fé. A fé dela não cresce, a fé da pessoa não aumenta. Por quê? Não vive a vontade de Deus. O Senhor está nos dizendo nessa oração: para de insistir na tua vontade. Eu tenho pessoas que eu conheci e ajudei, que tinham um grande chamado, mas elas casaram erradas, contra a vontade de Deus. Escolheram aleatoriamente e casaram. Vocês já encontrei um, era um cara fantástico, casou mal, casou errado, o ministério dele acabou. Por quê? Fez a sua vontade. Há pessoas que escolhem um lugar pela sua vontade.
A pessoa chega numa igreja e diz: vou ficar aqui, gostei da luz, gostei da tecladista, parece bem calma, só parece. Vou ficar, tem dança, bom, vou ficar. Não, ele não orou. Senhor, é da tua vontade. Quando eu oro pela vontade dele, eu peço o quê? Um sinal. E sabe qual é o maior sinal da vontade de Deus? É quando a vontade dele contraria a tua vontade. Deus diz: fica, vou orar de novo. Deus deu um sonho, uma árvore plantada, vou orar de novo. A pessoa não quer a vontade de Deus, porque nós fomos acostumados a ter a nossa vontade. E essa oração é uma libertação. Diga assim comigo: eu quero me libertar da minha vontade, para poder viver a vontade de Deus. E que a vontade de Deus venha sobre você. É perfeita, ela é agradável. Pastor, por que eu estou errando? Para e ora. Será que você está fazendo a vontade de Deus? Será que você está trabalhando no lugar que Deus chamou você para trabalhar? Será que você está morando na casa que está debaixo da vontade de Deus? A vontade de Deus me tira da minha vontade. O desafio de viver essa oração é ver Deus dizendo: isso que você está me pedindo eu não vou fazer. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer maior e melhor. Eu vou fazer de um jeito que você nunca viu. E você vai viver algo extraordinário. É quando a vontade de Deus passa a operar na vida de uma pessoa. E a minha oração é que a vontade dele opere na sua vida. Diga assim comigo: a vontade de Deus sendo feita assim na terra como no céu. Como é que é no céu mesmo? Tem brigaiada? Tem. Então, se no céu o domingo ou o dia amanhece com uma paz, a minha casa tem que amanhecer em paz. Porque eu estou orando: a minha vida na terra não terá o modelo do mundo, será na terra como? Sabe o que é isso? Se desligar da terra. Nosso time pode subir. Quando eu oro que seja feita a tua vontade, Senhor, eu estou orando que os teus sonhos se cumpram aqui, assim na terra como é no céu. Agora eu pergunto: como é no céu? Pastor, eu vou saber, pastor. Tem gente que diz assim, eu vou conhecer o céu só depois que eu morrer, né? Não. O que é a eternidade? Jesus disse lá em João 6, que conheçam a ti e aquele que você enviou. A eternidade é conhecer Cristo. Se eu conheço Jesus, eu conheço a eternidade. Se eu conheço Jesus, eu sei como eu tenho que me comportar. O meu comportamento não é moldado pela minha família disfuncional. O meu comportamento é fundamentado no reino. É o reino que me fez ser generoso. É o reino que me fez abandonar o passado. É o reino de Deus. Foi esse poder que me arrancou de uma depressão profunda, de perturbações. Foi esse reino que restaurou meu casamento. Foi esse reino. É esse reino que me faz um pai melhor. É esse reino. Não é o sistema que eu vi na minha casa, meu irmão. Eu não venho numa casa de pastores. Esse dia um irmão me disse: o pastor, seu pai foi pastor. Não, meu pai foi bruxo. Meu pai foi um bruxo. Eu não venho numa casa de pastor. Eu venho de uma casa carregada de batalhas, de guerra, de divórcio, de batalhas emocionais, de vícios. Mas eu escolhi viver a cultura do reino de Deus na minha vida. E quando eu estou vivendo o reino, não tem como o reino não me acompanhar, porque aonde está o espírito do reino, o reino se manifesta. E aí o meu comportamento manifesta o reino. Quais são os valores? Eu estou trabalhando num lugar para sabotar alguém? Não, eu sou do reino de Deus naquele lugar. Eu estou aqui para levantar as pessoas. É um sistema de cooperação, lealdade, irmão. O que nos falta hoje na igreja são pessoas do reino. Pessoas do reino são diferentes. Pessoas do reino, eles não estão preocupados com ostentação. Não, eles são doadores, generosos, e muitas vezes não aparecem.
Pessoas do reino não querem simplesmente se vangloriar. Sou autossuficiente, eu não tenho pastor, eu não acredito em cobertura espiritual. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é regido por leis e princípios. O reino de Deus na sua vida vai se manifestar assim na terra como é no céu. Diga assim: o modelo da minha vida. Diga: o modelo da minha vida está mudando hoje. Será na terra como é no céu. Então no céu não tem depressão, não tem ansiedade, no céu não tem câncer, no céu não tem divórcio, no céu não tem filho viciado morrendo, no céu não tem nenhum tipo de maldade, de tristeza, no céu não existe essas batalhas no casamento, no céu não existe nada disso. Portanto é na terra como é no céu. Pastor, a gente está longe disso. Tem uma ponte que liga o céu à terra. Qual é essa ponte? Você. Você é um ser bidimensional, você tem um pouco do céu e um pouco da terra. Quando você diz, será na terra como é no céu, você é o ponto de ligação. Na minha vida está vindo algo do céu, está descendo a glória do céu, a economia do céu, o favor do céu. Alguém vai dizer, você mudou, hein? Você mudou o seu comportamento. Sim, por quê? Porque agora é na terra como é no céu. Não tem outro modelo para a gente viver. Mas tudo isso precisa desse clamor: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quando nós oramos isso, nós estamos orando uma coisa: Senhor, que a tua agenda se cumpra. Diga assim: a agenda de Deus vai se cumprir na terra. Sabe, na agenda de Deus tem algumas coisas que tem que acontecer. Os cegos precisam ver, os surdos precisam ouvir, os paralíticos precisam começar a andar. Na agenda de Deus não é tempo de falir, é tempo de prosperar. Na agenda de Deus é um tempo de crescer com os projetos. Há uma agenda em andamento, e essa é a agenda de Deus. E nós estamos orando que seja na terra como é no céu. É a agenda de Deus. Por que o governo não faz? Nós vamos fazer. As melhores escolas serão de igrejas que vão investir na educação. Pastor, por que o governo não faz? Eles não farão, nós faremos. Porque será na terra como é no céu. Fique em pé nessa noite, vamos orar isso. Pastor, o meu comportamento está